Boa tarde a todos. Boa tarde também a quem está nos acompanhando pela internet. Nós estamos iniciando um pouquinho mais tarde porque nós tivemos um probleminha técnico. Meu desejo é que todos nós aqui presentes possamos receber das energias que já trocamos o passe, né, na verdade. Essas energias que vão nos restabelecer, nos reconfortar, nos revigorar. E também a nossa troca de ideias, né? Para fazer com que nosso crescimento espiritual aconteça através da transformação das ideias. Que é esse que é o objetivo da doutrina espírita. Para quem está nos acompanhando, eu desejo aqui que toda a energia do Anel Bento, essa energia maravilhosa, ela possa ser transmitida através do nosso Wi-Fi do amor. Eu costumo dizer que o nosso Wi-Fi aqui é o Wi-Fi do amor. Porque o objetivo maior dessa transmissão das palestras é esse: é expandir o amor, o conhecimento e as energias aqui da nossa casa para quem estiver nos assistindo. E acreditem, quem está aqui presente, pessoas recebem. Que nós temos testemunhos, tá, de pessoas que se sentem revigoradas lá. Uma coisa interessante, né? Nós estamos falando de energia, tá, gente? Energia é uma coisa que se espalha, né? Se espalha. Bom, a palestra de hoje, Vitimismo e Estagnação. Eu decidi fazê-la porque eu venho estudando muito a doutrina, há mais de 35 anos que eu estudo a doutrina espírita, e eu venho percebendo o quanto que os ensinos espíritas poderiam ajudar as pessoas nos seus processos de transformação, e o quanto que as pessoas que não entendem, inclusive espíritas, como assim? A pessoa é espírita e ela não entende? Não, porque não estuda da forma que deveria, fica no superficial apenas. E as pessoas entram em processos de coitadismo, de vitimismo. E esses processos, para alguns, eles são às vezes sazonais, acontece uma ou outra vez, a pessoa se recupera, mas para alguns que eu conheço, inclusive, é constante. E aí você percebe que a pessoa entra nesses processos e ela estagna, ou seja, ela para, ela não se desenvolve, ela fica na mesmice, desperdiçando uma oportunidade de aprendizado, de desenvolvimento e por aí afora. Se entrega mesmo, sabe? E se coloca como vítima, achando que com isso vai galgar degraus maiores no plano espiritual, né? Faça o seu sofrimento, coisa desse tipo. Lembrem, nossa palestra aqui nós vamos nos basear em 3 perguntas do Livro dos Espíritos, tá bom? 3. E através delas nós vamos desenvolver o nosso tema. Bom, nós vamos estar vendo aqui hoje, essa figura aqui, ela retrata a reencarnação como uma realidade, tá? É a mesma pessoa aí reencarnada em diferentes épocas. E a questão é, por que reencarnamos? Essa é a primeira pergunta que o espírita tem que fazer. Por que que nós reencarnamos? Não é para continuar o mesmo, pelo menos é essa a base, né, de raciocínio. É para a nossa transformação, senão a gente ficaria no plano espiritual. Se a gente vem, é para processos de desenvolvimento, de melhoramento, por aí afora. Se você estagna, você não se desenvolve. A outra questão é, como assim, né? Eu escolhi? Ao reencarnar, a escolha das provas que nós fazemos lá. E aí eu convido vocês a lerem depois, no Livro dos Espíritos, as questões 258 até 273. E ali vocês vão entender uma série de coisas que hoje muito espírita não percebe.
Porque se você perguntar para um espírita que não estuda, né, por que a pessoa está sofrendo nessa reencarnação, ela vai falar que está aqui para pagar. A pessoa está quitando dívida, débito e por aí fora. É sofrimento. E ainda vem falar em karma, que é uma palavra que não existe na doutrina espírita. Não é. Se vocês lerem essas questões, vocês vão ver que o objetivo é desenvolvimento, é crescimento. Mas nós não vamos lê-las hoje, não. E também, porque sofremos? Qual a razão do sofrimento, né? O que é que faz com que a gente, que poderia estar em condições melhores ou não sofrer tanto, acabe sofrendo? Então, existe lá no Evangelho segundo o Espiritismo causas anteriores e atuais das aflições. E é interessante perceber que pode ser coisas do seu passado, mas aí fica claro, ou, na maioria das vezes, as nossas atitudes atuais. Então, leiam lá também, tá bom? Que aí vocês vão perceber que são as nossas atitudes atuais que causam mais aflições, e aquelas que são oriundas de vidas anteriores, essas são clássicas, são claras. A pessoa já nasce trazendo alguma coisa desse aspecto. Então, esses são os conceitos básicos que vão nortear aqui a nossa palestra. Vejam essa frase. Aqueles que não aprendem nada sobre os fatos desagradáveis de suas vidas forçam o destino que os reproduza tantas vezes quanto seja necessário. O que você nega lhe domina. O que você aceita lhe transforma. Fantástico, né? Vou ler de novo e vou dizer quem é o autor. Não é espírita. Aqueles que não aprendem nada sobre os fatos desagradáveis de suas vidas forçam o destino que os reproduza tantas vezes quanto seja necessário. O que você nega lhe domina, o que você aceita lhe transforma. Essa frase aqui é do Jung. E ele fala aqui em destino. Né? Nós vamos ver que os espíritos não falam em destino. Tá bom? Mas qual é o sentido que ele está dando para essa frase? É que se você não trabalhar as coisas, né? Principalmente as desagradáveis, se você não as aceitar e você não vivenciá-las de fato, jamais você vai se transformar. E elas vão continuar a criar problemas para você. E você entra nesses processos de vitimismo. Então, eu vou trazer para vocês agora aqui alguns comportamentos ou algumas ideias da pessoa vitimista. Tentem se encontrar em alguma delas aí. Tentem. Se encontrar em mais, também não se preocupe, tá bom? Faz parte do nosso processo de desenvolvimento. Olha o cara ali com a nuvenzinha, porque nada dá certo. Então, são um comportamento vitimista que leva a pessoa à estagnação. Dependência excessiva de outros. Quando você tem dependência excessiva de outros, você se estagna e você se torna um vitimista. Ignorar seu verdadeiro potencial, suas qualidades e dons. Potencial, qualidades e dons. Os dons aí a gente pode transformar, falar inclusive de mediunidade, por aí afora, que as pessoas acham que é castigo, quando na verdade é uma bênção. Mas aí é tema para outra palestra, tá bom? Mas muitas pessoas se desqualificam perante a vida, porque se comparam com outras, esquecendo que cada um de nós aqui é um ser à parte. Negar as próprias competências, tudo é difícil, eu não consigo. Nossa, que eu já vi de pessoas falando isso. Porque para mim tudo é difícil, que nada funciona, eu não consigo. Sem tentar. Visão cruel sobre si. Pecador, eu coloquei entre parênteses. Nós estamos aprendendo ao longo de milênios que somos pecadores.
e que por isso mesmo estamos nos processos de sofrimento. Estamos aqui, o Espírito acredita que estão aqui para pagar, como eu já falei para vocês. Nós não somos pecadores, somos aprendizes. Quando você trocar a palavra pecador por aprendiz, teu mundo vai te transformar. Você vai ter uma outra visão sobre você, sobre a vida e sobre as experiências que você está tendo. Incapacidade de fazer autocrítica e de aceitar críticas de terceiros. Autocrítica, gente, é saudável. Ela é positiva. Aceitar as críticas que são construtivas de terceiros, nossa, faz parte dos processos de desenvolvimento. Sempre atribuir a má sorte às situações negativas da vida. Eu gosto muito de um ditado que diz que a sorte, quando ela bate na casa da pessoa, sempre encontra a pessoa ocupada e motivada. Porque ela passa pelos pessimistas e vai embora. Né? Então, atribuir a má sorte é não ter consciência da realidade. Inércia e preguiça física, mental e emocional. A pessoa, quando ela fica num processo de inércia, de vitimismo, de estagnação, ela se desmonta, ela se apaga. Basta ver as pessoas que entram em processos, né, de ideação suicida, pessoas que entram em processos de síndrome do pânico e por aí afora. Autossabotagem quanto às suas capacidades intelectuais. De novo, é o processo de comparação. E a pessoa se sabota. Viver se queixando de tudo e de todos. Vocês conhecem alguém assim? Talvez não tenha aqui, né? Mas a gente sabe que tem. Falta de amor próprio e de auto-perdão. A falta de amor próprio é um processo seríssimo aí de descrédito que você dá para você e de não confiar em Deus que te deu a vida. Porque Ele apostou em você e você duvida dele. Né? Você não se ama como Ele te ama. E também os processos de auto-perdão, porque se você soubesse, já nascesse sabendo das coisas, seria perfeito. Como você ainda não sabe, você tem que fazer as experiências. E as experiências você pode acertar ou pode errar. Você não pode se condenar por algo que você não sabia. Desinteresse em conhecer coisas novas. Nossa, que tem de gente, principalmente quando chega uma certa idade, né? A pessoa fala, não tem idade para o espírito. O Kardec começou a estudar a doutrina espírita com 50 anos de idade. Qualquer um que estaria querendo ali pendurar chuteira, ele se colocou para fazer um trabalho hercúleo, uma coisa fantástica de organização de uma doutrina. Em 3 anos ele organizou uma doutrina fantástica, sem ter computador, sem ter energia elétrica. Sabe? Se atirou mesmo para as coisas novas. E graças a ele a gente tem uma doutrina fantástica. Repúdio inconsciente ao sucesso das pessoas bem-sucedidas. Eu pus aqui o inconsciente, porque o repúdio consciente, a gente já sabe, a pessoa declara que tem inveja, que não gosta, que aquele lá, mas e o inconsciente? Aquele que você não externa, mas que está lá no seu íntimo. Ora, repudiar o sucesso do outro é se estagnar também, né? É se colocar como vítima. Resistência à mudança. Não consegue sair do lugar. A vida é constante mudança. O nosso corpo está em transformação, em modificação o tempo todo. E nós não percebemos isso. Falta de motivação para entregar mais do que lhe pedem. Vocês não têm ideia quanto isso aqui é prejudicial nas carreiras das pessoas. Eu trabalho com pessoas, né? Eu sei disso.
E às vezes depois fica cobrando porque o outro ganha mais. Como assim ganha mais que eu? Nós fazemos a mesma coisa. Será? Se parasse para prestar atenção, né? Parasse para prestar atenção no que o outro faz, da forma como o outro faz, talvez entendesse. Tá certo? Mas aí se coloca como vítima. Como assim? Nós fazemos a mesma coisa e ele ganha mais que eu. Será que vocês fazem a mesma coisa e da mesma forma? Quer dizer, será que o outro não está entregando mais do que você? Gente, isso aqui é seríssimo, tá? E tem muito, muito por aí. Respostas prontas para justificar a inércia e o comodismo. A resposta é pronta. Tá. Não, porque é assim, porque eu não quero, então porque eu não tenho interesse, então porque eu não sei, porque eu não sei fazer. Porque não, você não raciocina e responde prontamente para afastar aquilo de si. Comodismo, né? E, finalizando essa parte, tendência a melindrar-se quando contrariado ou confrontado. Tendência a melindrar-se é um negócio seríssimo. A pessoa, ela não pode ter uma contrariedade que ela se melindra. É o orgulho dela que fala mais alto, a vaidade. Falta humildade para entender, né, os processos e por aí afora. Vocês vão perguntar assim, tem isso aqui no meio espírita? Entre os voluntários espíritas tem melindres? Ai, como tem. Estamos aprendendo? Né? Nós estamos aprendendo, tá certo? Bom, vejam essa imagem. Vocês sabem do que se refere, né? Desde essa época aí, gente, a gente carrega a ideia que somos pecadores, estamos aqui, que é castigo, por aí afora. E aí vem a incoerência do pecado original que eu vou falar para vocês. Uma das maiores benesses que Deus concedeu ao ser humano, que é o livre-arbítrio e capacidade de raciocínio e escolha, é tratada como algo ruim e pecaminoso. Olha a incoerência. Quer dizer que Deus nos deu a condição de pensar, de tomar decisão e de agir com base nessa decisão. E aí, se a gente faz alguma coisa que é no conceito de algumas pessoas errado, nós somos pecadores. Então Deus errou conosco, vocês concordam? Se Ele deu essa oportunidade, e Ele quer que a gente acerte o tempo todo, como é que eu vou acertar o tempo todo se eu não tenho ainda ideia das coisas? Então é uma incoerência e as pessoas não param para pensar. Deus seria um carrasco se Ele agisse assim. E não um Deus amoroso. É o Deus de Moisés e não o Deus de Jesus, tá bom? Porque o Deus de Jesus é amor, o Deus de Moisés era aquele que era poderoso e perseguia e castigava e por aí afora. Era um Deus que você tinha que temer. Devido a essa crença limitante, muitos ainda acreditam ser vítimas do pecado de Adão e Eva e da crença de um Deus vingativo a quem se deve temer. Não. Deus é para se amar. Amar a Deus acima de todas as coisas, de todo o teu entendimento, de todo o teu espírito. Esse é o maior mandamento. Amar o próximo como a si mesmo. Esse é o segundo. Aí está contido todas as leis, todos os mandamentos. Essa é a verdade. É amar a Deus e sem saber que Ele é amor e não um Deus que vinga, que pune, que castiga, que condena, com base em numa condição que Ele lhe deu de fazer escolhas. Olha essa frase aqui. Não existem vítimas da fatalidade. Nós é que somos os promotores do nosso destino. Somos a causa dos efeitos que ocorrem em nossa existência. Essa aqui é de um espírito. Mas não está no livro dos espíritos. Pelo menos não dessa forma.
Não existem vítimas da fatalidade, nós é que somos os promotores do nosso destino, somos a causa dos efeitos que ocorrem em nossa existência. Essa frase é do espírito Hamed e está contida no livro Renovando Atitudes, que eu recomendo que vocês leiam. Aliás, essa palestra é baseada nesse livro, tá? Renovando Atitudes do espírito Hamed. O que o Hamed está falando aqui? Que não tem fatalidade. São as nossas escolhas que fazem as coisas acontecerem. E aí, nós vamos ver então o que os Espíritos nos ensinam, além do Hamed, lá no Livro dos Espíritos. Lá em 1857, eles trouxeram essas informações para Kardec. E aqui a gente começa a estudar aquelas 3 questões que eu falei para vocês, que são a base da palestra. Primeira questão aqui é 851. Há uma fatalidade nos acontecimentos da vida, segundo o sentido ligado a essa palavra? Quer dizer, todas as ocorrências são pré-determinadas e, nesse caso, como fica o livre-arbítrio? Ora, veja que pergunta que o Kardec faz. Que os espíritos falaram para ele do livre-arbítrio. Falou, bom, se nós temos o livre-arbítrio, então, como é que fica essa questão da fatalidade? A fatalidade existe unicamente pela escolha que o espírito fez ao encarnar desta ou daquela prova. Lembra que eu falei para vocês das escolhas das provas? Escolhendo, institui para si uma espécie de destino, que é consequência da posição em que se encontra. Então, você escolheu antes, não é fatalidade, porque há uma escolha prévia. E mais, lá no plano espiritual, você tem uma visão desembaçada das coisas, porque você tem acesso a todo o teu histórico espiritual. E você sabe exatamente o que é que você precisa para se desenvolver. Aí você faz sua escolha. Seguindo aqui, falo das provas de natureza física, porque as provas morais e as tentações, a pessoa, através do seu livre-arbítrio, que eu é que grifei aqui, sobre o bem e o mal, é sempre senhor de ceder ou resistir. Então, nós somos donos dos nossos destinos. Nós decidimos se vamos fazer ou não determinadas coisas. E aí não adianta querer jogar isso para o destino, para a sorte e outras coisas mais. Um bom espírito, ao ver a pessoa fraquejar, pode correr em seu auxílio, mas não pode influir sobre ela a ponto de subjugar a sua vontade. Quem subjuga a vontade de alguém é um espírito inferior. Se você se ligar a um espírito inferior aí, e quem se coloca como vítima, quem se anula na vida, quem estagna, se coloca à disposição desses espíritos. Um espírito superior vai vir em seu auxílio, mas não vai subjugá-lo. Vai te dar ânimo, vai te dar algumas ideias e por aí afora. Mas você que tem que fazer. Então está aqui uma outra coisa, quem se coloca como vítima fica à mercê de entidades inferiores, infelizmente. Agora essa daqui, 852, essa aqui é fantástica. Há pessoas que parecem perseguidas por uma fatalidade que, independente da sua maneira de agir, a desgraça está no seu destino. Quer dizer, é uma fatalidade que independe da sua maneira de agir. Aí ele pergunta, né? A desgraça está no seu destino? Ou seja, olha a resposta que poucos espíritas leem e compreendem. São, talvez, e eu grifei o talvez, provas que devem sofrer e que elas mesmas escolheram. Então, eles estão colocando uma condicionante aqui. Pode ser uma prova que ela mesma escolheu, mas pode ser um talvez. Pode ser que não seja. Pode ser que ela mesma tenha produzido isso. E aí vem na sequência aqui, Ainda mais uma vez, levais à conta do destino o que é quase sempre a consequência de vossa própria falta. Não é destino, não é fatalidade, são as suas escolhas. Lembra do que eu falei também no começo, a questão do porquê sofremos?
causas atuais e anteriores das aflições? Aqui. As ideias justas ou falsas que fazemos das coisas que nos levam a vencer ou fracassar, segundo o nosso caráter e a nossa posição social. Achamos, essa aqui, gente, é uma cacetada, tá? Bom, vocês entendem, os gritos são meus porque é onde eu acho que a gente tem que prestar atenção. Olha isso aqui. Achamos mais simples e menos humilhante para o nosso amor próprio atribuir os nossos fracassos à sorte ou ao destino do que a nós mesmos. Então aqui eles já estão chamando a atenção, né? É mais fácil para a gente aceitar assim do que aceitar que você erra, que você, por conta das ideias erradas que nos passaram, né? Que nós somos pecadores, que você tem que ser perfeito e por aí afora. Aliás, recomendo que vocês assistam a minha palestra, A Coragem de Ser Imperfeito. Eu fiz ela aqui e ela está no nosso canal do YouTube. Questão 780 agora. O progresso moral segue sempre o progresso intelectual? Kardec quer saber o seguinte, se a pessoa ela se intelectualiza, né? Se ela estuda e tal, se ela consegue transformar-se moralmente? É a sua consequência, mas não o segue sempre imediatamente. Então, o progresso moral é uma consequência do progresso intelectual, mas não segue imediatamente. E aí vem a 780A. Como o progresso intelectual pode conduzir ao progresso moral? Kardec era fantástico, gente. Dando a compreensão do bem e do mal, pois então a pessoa pode escolher. Quer dizer, uma vez que a pessoa se intelectualiza, ela começa o processo de poder escolher de fato. Porque se ela não tem capacidade intelectual, ela é levada. Quantas pessoas não são levadas de roldão? Massa de manobra e por aí afora. Por que vocês acham que não querem que as pessoas estudem? Ou manter as pessoas na ignorância? Ou não dar as respostas adequadas para as pessoas, porque senão elas se tornam questionadoras? Isso não estou falando só politicamente, não. Estou falando de igreja, estou falando de crenças e por aí afora. Você quer dominar a pessoa, você a mantém na ignorância, porque ela fica dependente de você. Entende? E a doutrina espírita não é isso. É a doutrina da liberdade de pensamento. O desenvolvimento do livre-arbítrio possibilita o aumento da inteligência que aumenta a responsabilidade da pessoa pelos seus atos. Aqui, então, começa uma questão. Quando eu começo um processo de tornar as minhas decisões, aumenta a minha responsabilidade. Não tem aquela que Jesus só falava? Muito será pedido para quem muito foi dado. É assim que funciona. Então aqui eu encerro as 3 questões. Vamos para mais uma questão, mais uma frase do Hamed aqui, ó. Eis aqui um fato incontestável da vida. O amadurecimento do ser humano inicia-se quando cessam suas acusações ao mundo. Vou ler de novo, é do Hamed, ó. Eis aqui um fato incontestável da vida. O amadurecimento do ser humano inicia-se quando cessam as suas acusações ao mundo. E aí nós vamos ver aqui, também é para a gente pensar, quem comanda as suas emoções? Por seus infortúnios, muitas pessoas possuem o péssimo hábito de acusar a vida, as pessoas, os pais, a sociedade, a falta de sorte, o país, o mundo em si. É tudo fora menos ela. É mais fácil. Aliás, os espíritos falaram isso lá, né? É mais fácil para
né, você não se humilhar tanto, você destinar para fora de si as coisas. Alguns ainda influenciados que são por velhas crenças, aí é a crença lá do Adão e Eva, né, dos pecados e por aí fora, se dizem prejudicados pelas circunstâncias, pela genética e pela forma como foram criados, afirmando que não conseguem ser o que querem. Outros apelam para o fato de não terem pedido para nascer. Nossa, eu já ouvi isso. Ou ainda que nasceram no lar errado. Quando não é eu não pedi para nascer, nossa, eu nasci no lar errado. Devia ter nascido no lar de fulano, de Beltrano e por aí. Por comodismo e ignorância, se recusam a reconhecer que o seu modo de pensar e agir é que definem as ocorrências da vida. Não são os outros. É as suas atitudes, as suas escolhas, a forma como você se comporta em relação ao que os outros destinam para você, que vai determinar isso. Você vai deixar que os outros tenham poder sobre você? Quando alguém te magoa, por exemplo, e você não perdoa, quem é que está te dominando? É você ou é o outro? É para pensar, né? Não sabe que são arquitetos de seu destino, nem se conscientizam de que o passado determina o presente, o qual, por sua vez, determinará o futuro. Ora, eu nasci, eu reencarnei para o meu processo de desenvolvimento, eu chego aqui, me coloco como vítima de tudo, me estagno e não cresço. O que eu estou projetando para o meu futuro como espírito? Eu vou voltar para o plano espiritual decepcionadíssimo. Isso se eu não conseguir me desprender, né? Que talvez eu fique por aqui, agindo como encosto na vida dos outros, atrapalhando a vida dos outros. Com falta de coragem para assumir os próprios erros, aliado a uma certa infantilidade de raciocínio, alguns justificam com desculpas, às vezes, ilógicas e desarrazoadas seus desastres de comportamento. Querem ver quais são? Afirmam que foram desamparadas por Deus, que a conjunção dos astros não estava propícia, que a lua era minguante, que o signo não favorece, que Júpiter não estava alinhado naquele dia e por aí afora. E agora, a grande desculpa que virá é que o seu candidato não ganhou a eleição. Vocês vão ver só. Já tem gente reclamando das coisas. E já se colocando no processo de vitimismo, e já se estagnando, e não. Aí eu falo para a pessoa, independe de quem vai ganhar, você tem que continuar trabalhando. Pelo amor de Deus. Não é? Está sob o seu domínio decidir quem vai ganhar, você só pode ir lá e votar. E torcer. Não, mas eu tenho que convencer um monte de gente que o meu é que está certo. Olha, vai perder seu tempo. Vai que Júpiter não está alinhado e aquele candidato não ganha, entendeu? Pensando e agindo assim, sente-se impotentes e indefesas em face de um destino cruel. Sem força nem capacidade de mudar, repetidas vezes afirmam: eu não merecia isto. A vida é injusta comigo. Nunca lhes ocorrendo, porém, que o seu jeito de ser é que materializa pessoas e situações à sua volta. Somos energia e conforme a gente se conclua, a gente se mantém, a gente valoriza, a gente tem os nossos valores, nosso caráter, nossas ideias, nós vamos atrair os espíritos e vamos atrair as pessoas. Uma vez me perguntaram numa palestra por que ela só atraía tranqueira para a vida dela. Eu não ia falar que ela precisava rever suas atitudes, se ela se valorizava, se ela se amava e por aí afora.
Quem determina, né, se vem tranqueira para a tua vida não é a vida, não é as pessoas, é você, com o seu comportamento, com a tua ideia, com a tua energia, suas crenças, o quanto você se ama e por aí fora. Concluindo, vamos encerrar a palestra. Se você realmente acredita que é uma vítima da fatalidade, passa a acusar e define o mundo exterior como culpado pelos seus infortúnios. Assim, fica estagnado no seu próprio desenvolvimento emocional e espiritual, podendo se estender também para o material. Ora, eu, sinceramente, nunca vi uma pessoa que se coloca como vitimista e tal, que está estagnada, vencer, materialmente falando, emocionalmente falando e por aí fora. Sabe aquela pessoa que fica cobrando porque o outro ganha mais que ela? Sabe quando ela vai ser promovida? Você vai continuar pensando assim? Posso pôr na marra. Mas ela vai ter sucesso na vida dela? Você vai continuar pensando desse jeito? É a diferença entre o pessimismo e o otimismo. Eu não conheço uma pessoa que teve sucesso que fosse pessimista. Todas que eu conheço são otimistas. E a doutrina espírita é uma doutrina de otimismo, ela não é uma doutrina de pessimismo. Ela veio para nos esclarecer, para nos libertar de conceitos que estão enraizados há milênios nas nossas cabeças. Então, é preciso assumir o comando da existência com autonomia e responsabilidade. Ser autônomo e responsável. Saindo do posicionamento infantil de criaturas mimadas e frágeis, que reclamam e se colocam como vítimas do destino. Colocar-se como vítima é estagnar e, consequentemente, atrapalhar a evolução do ser. Sair do vitimismo, da inércia e estagnação, assumindo total responsabilidade por todas as coisas que acontecem em nossa vida, incluindo sentimentos e emoções, é um passo decisivo em direção à nossa maturidade e crescimento espiritual. E o principal, vai fazer com que nossa atual reencarnação tenha valido a pena. Já pensou se desencarnar, chega lá e fala, ai meu Deus, eu fiquei 60, 70, 80 anos lá na Terra, e meu Deus, olha, vou ter que voltar de novo para fazer as mesmas coisas. Já pensou? Lembre-se que você é o único protagonista da sua história e o ator principal do seu filme. Eu sempre gosto de colocar isso. Quem é o ator principal da minha história? Sou eu. Minha esposa, meus filhos, o pessoal que eu tenho, meus amigos, são coadjuvantes na minha história. Mas a história, o ator principal sou eu. Eu não posso deixar com que outros tomem o meu papel. Percebem? Senão eu viro coadjuvante. E aí não vou ganhar Oscar. Posso até ganhar Oscar de coadjuvante, mas o peso do troféu não é o mesmo. Pensem nisso. Quem é o protagonista, o principal ator, ou o ator principal da sua história é você, do seu filme. Portanto, não terceirize suas emoções e cuide para não ser o ator coadjuvante. Que aí você vai ser só coadjuvante na sua própria história, pelo amor de Deus. Não terceirize as suas emoções. Não dê domínio a pessoas que te magoam, pessoas que te chateiam, pessoas que te agridem. Não dê domínio a elas, porque isso depende de você. Não se torne vítima. Voltei aqui para encerrar naquela questão 852, aquela parte que eu achei fantástica. Vou repetir ela aqui, ó. Achamos mais simples e menos humilhante para o nosso amor próprio atribuir os nossos fracassos à sorte ou ao destino,
do que a nós mesmos. Olha, os Espíritos falaram isso em 1857. E vou fechar com duas frases aqui, tá bom? Quem tem bastante no seu interior, pouco precisa de fora. Essa frase é do Goethe, alemão. E uma outra semelhante a esta. Quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. Se você está recebendo impulsos de fora e dando mais atenção para as coisas de fora e se colocando como vítima, você está sonhando, você não está desperto. Você precisa trazer para você a responsabilidade, olhar para você mesmo, se assumir, para daí você se despertar espiritualmente e deixar de ser vítima. Essa frase só podia ser do Jung. E aí, eu agradeço a atenção de vocês, tá bom? Muito obrigado. Alguma questão aqui? Querem fazer? Senão nós encerramos. Povo da internet também não? Então, gente, eu quero agradecer mais uma vez a atenção de vocês. Pedir que Jesus possa nos abençoar, nos envolver com a sua energia amorosa, que todos nós estejamos bem no regresso aos nossos lares. E que nós possamos regressar em paz, em harmonia e com muitas reflexões a ser feitas, principalmente sobre nós mesmos. Enfim, que o nosso regresso aí seja tranquilo e sereno, tá bom? E que o pessoal que está na internet receba o nosso carinho aqui, através do Wi-Fi bom. Tudo de bom para você. Obrigado.